Esta é uma Bíblia ortodoxa etíope rara. Manuscrito escrito à mão, na Etiópia. Língua lítica sagrada, Geórgia. Disseram-nos que a história era uma linha reta. Linha. Eles mentiram. Lá no alto, no irregular. Picos da Tigra, Etiópia. Um livro foi escrito. No escuro por 1600 anos. Não é apenas uma Bíblia. É uma arma contra os narrativa oficial. Enquanto Roma era queimando livros sobre gigantes e caídos, anjos, esses monges estavam preservando eles. A ciência apenas carbonatou isso. Manuscrito e os resultados são aterrador para os historiadores tradicionais. É prova que uma versão proibida de cristianismo, aquele que fala de observadores com aparência alienígena e um segredo, conversa com Jesus sobre o fim de o reinado de Satanás é, na verdade, o original. Você está prestes a descobrir por que eles esconderam isso. 330 TD. O ano em que tudo mudou. Você já se perguntou se a história, os livros estão mentindo para você? Não apenas sobre pequenas coisas, mas sobre o próprio bem, fundamento da realidade. Bem, não. Terras altas do norte da Etiópia, existe um lugar que o tempo esqueceu. Chama-se o Mosteiro de Abagarma. Ele fica situado em um planalto seco e poeirento, cercado por penhascos, que despencam diretamente no abismo. O ar aqui é rarefeito. O silêncio é pesado. Por mais de 1000, durante anos, monges viveram aqui em silêncio, comendo comida simples, rezando em trajes antigos, gays, e guardando um tesouro que eles diga que foi escrito por um santo em um único dia. Durante séculos, estudiosos ocidentais, homens com diplomas de Oxford, Harvard e o Vaticano riu dessa história. Eles chamavam isso de lenda piedosa. Olhou para as cores brilhantes e vívidas de o livro que os monges guardavam, disse que era impossível. Veja blues, disseram eles. Olha só os pássaros. Esse estilo é bizantino. Tem que ser. Do século XI. Talvez do século X, se somos generosos. Eles rejeitaram a ideia. Eles dispensaram os monges. Eles presumiram que a África subsaariana não poderia de forma alguma produzir um manuscrito de tal sofisticação, enquanto a Europa era tropeçando pela Idade das Trevas. Mas eis o problema. Eles estavam olhando para o mundo através das lentes da arrogância. Eles nunca se deram ao trabalho de testar. Eles simplesmente presumiram que sabiam mais. Presumiram isso porque não estava em Roma. Ou Constantinopla. Não era importante. Em 2010, tudo mudou. Um francês, um especialista chamado Jacques Merrier, conseguiu algo raro. Permissão para entrar no santuário. Ele não estava buscando uma revolução. Ele estava apenas catalogando as obras de arte. Permitido pegar um pedacinho do página, apenas um fragmento de pele de cabra, menor que uma unha, de uma seção que já estava se desprendendo. Ele enviou para um laboratório da Universidade de Oxford para datação por radiocarbono. Ele provavelmente esperava que os resultados confirmassem o viés, que o livro tinha 5, talvez 600 anos, velho. Mas quando o telefone tocou, a notícia não apenas o surpreendeu, destruiu-o completamente. A cronologia da história cristã. Os resultados da datação por carbono foram impossíveis de obter. Os números retornados foram de 330 a 650 A. Pense nisso por um segundo. 330. Essa é a época do imperador, Constantino. Isso foi antes da queda de Roma. Isso é antes do primeiro rei. A Inglaterra ainda nem tinha nascido. Foi antes disso. O Islã já existia. É anterior aos ingleses. A linguagem existia. Este livro foi escrito quando o Coliseu ainda estava sendo usado para eventos, jogos de gladiadores. Foi escrito quando a Biblioteca de Alexandria ainda esteve de pé. Isso significa que o alemão, os evangelhos são as mais antigas obras ilustradas. Manuscritos cristãos em toda a sua extensão. Mundo. Mais antigo que os livros famosos em o Vaticano. Mais antigo que os tesouros de a Biblioteca Britânica. E eles têm sido sentado em um galpão de madeira a 2.134 metros de altitude, sobrevivendo às invasões muçulmanas. Italiano. Ataques com gás mostarda. Expurgos comunistas. E incêndios por 1.600 anos. Isso muda tudo.
significa que a Etiópia tinha um totalmente formado, sofisticado, independente, cultura cristã, quando a Europa mal existia, alfabetizado. Mas a idade do livro é o Maria Mundessa. Apenas a embalagem. É apenas a caixa. A bomba chegou. A verdadeira dinamite é o que está escrito dentro. Esta Bíblia não é como aquela que está na sua mesa de cabeceira. A sensação é diferente. A leitura é diferente. Tem mais livros. Tem palavras diferentes. E no Evangelho de Marcos, isso se preserva. Uma tradição e um fluxo narrativo que a Igreja Ocidental dividida. Higienizado e removido. A parte mais louca é que esta Bíblia contém o livro de Enoque como cânone. Este é o livro que fala sobre anjos caídos, genética, manipulação e os observadores. No Ocidente, líderes religiosos proibiram este livro. Eles queimaram. Disseram que era heresia perigosa. Disseram que era que estranho. Mas na Etiópia, eles mantiveram isso. Seguro. Eles trataram isso como a palavra de Deus. E porque esta Bíblia, em específico, é tão antigo, escrito bem na época do Oeste, a igreja estava começando a censurar coisas. Isso prova que essas histórias proibidas eram parte da embalagem original. Por que isso é importante? Porque a Alemanha, os evangelhos são uma máquina do tempo. Eles nos levam de volta a uma versão de fé que existia, antes que políticos e imperadores começassem a editar o texto para controlar a população. Quando você lê este livro, você estão lendo a versão bruta, sem cortes. E, enterrado no texto da ressurreição, existe uma implicação, uma conexão com o mundo espiritual que temos totalmente perdido. Os monges dizem que Santa Germa chegaram lá no ano de 494. Diz a lenda que ele escreveu os evangelhos em um dia porque Deus impediu o sol de ajustando para lhe dar mais luz. Para anos, aquilo foi simplesmente uma história milagrosa. Mas a datação por carbono comprova que o livro Shanmastu Tarasi estava lá quando ele estava. A ciência e as lendas colidiram. Mas vamos lá. Aprofundando-nos um pouco mais nessa lenda, parou o Sol. Em termos modernos, nós poderíamos chamar isso de dilatação do tempo. Se você estão escrevendo um livro iluminado enorme, para escrever um manuscrito em um único dia, você precisa mais do que apenas velocidade. Você precisa de tempo para... Pare! Será possível que os monges sejam preservando a memória de uma estranha sensação elevada? Evento? Um momento em que as leis de... A física tem estado relacionada a isso especificamente. Localização. Parece loucura até você perceber o que mais existe naquela região. Arca da Aliança. Um dispositivo conhecido por manipulando energia e matéria. Se você ter uma fonte de energia que possa nivelar montanhas e se comunicar com o divino, será que a manipulação do tempo é realmente isso? Forçar a barra demais? Mas por que isso foi escondido? Por que essa frase específica se refere a shots? A ressurreição está ausente dos nossos livros? Por quê? Será que o Ocidente queria que nos esquecêssemos de vigilantes e os Nephilins? Para entender isso, temos que analisar o que mais isso. A Bíblia contém que o resto o mundo estava com muito medo para continuar assim. A descoberta está prestes a abrir uma porta que está trancada há séculos. Sai por trás daquela porta está a história de um mundo mais estranho, mais sombrio e mais mágico do que qualquer coisa que você aprendeu em escola. O livro sobreviveu à umidade, ao fogo e guerra. Agora está falando. As escrituras proibidas de a maioria. As pessoas não percebem que a Bíblia não é um único livro. É uma biblioteca. É uma antologia. E como qualquer antologia, existe um editor. Nos Estados Unidos e na Europa, o protestante padrão. A Bíblia tem 66 livros. Católicos. Você obtém 73. Mas na Etiópia, o cânone é enorme. Eles têm 81 livros. Isto não é apenas uma pequena diferença. Esta é uma lacuna enorme. Informação. Imagine se você fosse assistindo a um filme
mas o diretor cortou. Nos primeiros 30 minutos, onde eles expliquem a história de fundo do vilão. Isso é o que aconteceu com a Bíblia Ocidental? Os evangelhos germânicos são a base disto. Tradição. Eles comprovam que isso se expandiu. A Bíblia não é algo que eles simplesmente inventaram. Recentemente, é a forma original dos... Os textos foram coletados na Antiguidade, mundo antes do Império Romano. Padronizaram tudo. O maior. A diferença mais controversa é o Livro de Enoque. No século IV, concílios da Igreja em Roma e Constantinopla decidiu banir Enoque. Disseram que era muito estranho. Eles não disseram, como dizia sobre os anjos. Eles queriam uma religião que se concentrasse em salvação e moralidade, não no cosmos. Guerras e híbridos genéticos. Eles queriam fé que poderia ser controlada por bispos. Nenhum que olhasse para o céu, em terror. Então, é o seguinte. O livro de Enoque explica coisas que a Bíblia padrão deixa em branco. Você já leu Gênesis? Capítulo 6. E vi a parte onde diz que havia gigantes na terra em aqueles dias. É uma frase só. É vaga. É confuso. Quem eram eles? Onde? De onde eles vieram? Por que estavam lá? A Bíblia etíope não a deixa em paz. Vago. O livro de Enoque, que é preservado nesses textos antigos, conta toda a história. Ela descreve grupo de 200 anjos, chamados de vigilantes. Eles aterrissam no Monte Hermon. Eles desobedecem Deus. Eles decidem que querem viver como homens, mas eles não vieram apenas para visita. Eles vieram para procriar. De acordo com neste texto, esses seres se acasalaram com humanos, mulheres. O resultado foi uma raça de híbridos, chamados Nephilims. Estes eram gigantes. Eles eram violentos. Eles eram canibais. Eles beberam sangue. O texto implica que eles eram monstruosidades genéticas, estéreis, raiva e poder. Mas não era só isso, sobre tamanho. O texto diz que esses observadores ensinaram aos humanos o que era proibido, tecnologia. Esta é a parte que faz. Você se pergunta se anjo é apenas um antigo palavra para outra coisa. Eles ensinaram aos homens como fazer espadas e armaduras, metalurgia e guerra. Antes disso, o texto implica que os humanos não estavam travando guerras. Guerra organizada. Eles ensinaram as mulheres a usar cosméticos e espelhos, sedução, a alteração da aparência. Eles ensinou a humanidade a ler as estrelas, prever o futuro, astrologia e feitiçaria. Eles ensinavam a cortar raízes e feitiços, farmacologia e química. Basicamente, eles deram um impulso à humanidade. Civilização com tecnologia. Nós não éramos. Pronto para... Era uma entrada não autorizada. Elevação. O texto diz que este genético, poluição e esse conhecimento proibido é a verdadeira razão para o grande dilúvio. Deus não enviou o dilúvio apenas porque as pessoas estavam roubando ou mentindo. Isso é a versão da escola dominical. O etíope, a versão é muito mais sombria. Ele enviou o inundação para dizimar uma linhagem híbrida, que não deveria existir. Ele enviou para pressionar o botão de reinicialização no ser humano, Genoma. O livro de Enoque diz que espíritos desses gigantes mortos, os Imuntus, os Nephilim se tornaram os demônios que vagam. A Terra. Eles são espíritos desencarnados, procurando corpos para possuir. Agora, pense nisso. Se você pegar essa história, na Bíblia, o dilúvio se parece com uma reação exagerada. Parece que Deus simplesmente ficou com raiva. Mas se você deixar assim, tipo, a Bíblia etíope faz, de repente, o Asto Amushu. Toda a história da humanidade parece guerra entre pureza genética e exterior. Interferência. Os evangelhos germânicos vêm de um tempo e um lugar que aceitaram isso como um fato. Eles não editaram. Eles não tentaram desinfetá-lo. A igreja etíope acredita que o mundo espiritual é povoado por estes entidades e que a batalha descreveu. No Novo Testamento é uma continuação dessa antiga guerra. Mas não é apenas isso. Enoque. A Bíblia etíope inclui o Tewasasi do Livro dos Jubileus. Este livro é incrível.
Divide a história em ciclos de 50 anos, chamado jubileus. Indica datas específicas. Para tudo, afirma que a língua hebraica é a língua de céu, a linguagem da criação, que humanos perdidos na Torre de Babel. E ele contém o livro de Macabes, que conta histórias de resistência e guerra. Tem o livro de Clemente. Ele contém o Tawahido, teologia, a ideia de que a natureza de Cristo é um, não dois. Então, por que o Ocidente os removeu? Esse baixo simples. Controle. O livro de Enoque sugere que o mal não é apenas uma característica humana. A escolha não passa de resultado de forças espirituais corrompidas, leis da natureza quebradas e tecnologia avançada dada cedo demais. Essa é uma ideia assustadora. É mais difícil controlar as pessoas quando elas pensam que o problema é cósmico e não apenas pessoal. Isso retira o poder da estrutura da igreja e o coloca em um contexto cósmico. Mas o evangelho alemão sobreviveu. Eles permaneceram naquele ar seco e de grande altitude por 16 séculos. A umidade nunca os afetou. Os insetos nunca os devoraram. É quase como se estivessem esperando que estivéssemos prontos para lê-los novamente. E agora que podemos lê-los e sabemos a sua idade, precisamos perguntar: o que mais mudou? Se eles preservaram a história dos gigantes, será que também preservaram as verdadeiras palavras de Jesus após a sua ressurreição? A resposta é sim, e está escondida no final do Evangelho de Marcos. A maioria das Bíblias modernas tem uma nota de rodapé em Marcos, capítulo 16. Geralmente, essa nota diz que os manuscritos mais antigos não incluem os versículos 9 a 20. Basicamente, afirmam que o final do Evangelho é um acréscimo, uma falsificação, uma invenção posterior. Querem que você duvide dele. Mas a tradição etíope conta uma história diferente. Eles não apenas acrescentaram um final, preservaram um contexto que dá sentido ao medo e ao mistério daquela manhã. A peça que falta não é apenas uma frase. É uma revelação sobre a era de Satanás e os limites do seu poder. E explica por que o mundo parece estar desmoronando mesmo depois da vitória da cruz. Isso explica por que os observadores ainda podem estar observando. Decifrando a mensagem perdida. Vamos ser específicos. É aqui que começa o trabalho de detetive. Abra uma Bíblia moderna, em Marcos, capítulo 16. Ele descreve as mulheres indo ao túmulo. Eles encontram a pedra removida. Um jovem vestido de branco lhes diz que Jesus se foi. O versículo 8 diz: E elas saíram depressa e fugiram do cefilar, porque estavam tremendo e assustadas. E não disseram nada a ninguém, porque estavam com medo. E nos dois manuscritos gregos mais antigos que temos, o Codex Vaticanus e o Codex Sinaiticus, é isso. O livro termina em medo, termina em silêncio. Não há aparição de Jesus, nenhuma missão para ir ao mundo, apenas medo. Estudiosos debatem isso há séculos. Marcos pretendia terminar a história ali? A última página se desprendeu? Ou o final original foi suprimido? Mas os evangelhos alemães pertencem a uma família diferente. Representam um tipo de texto que se recusa a terminar a história com medo. Preservam o que é conhecido como o final mais longo, mas com uma reviravolta que o conecta a uma tradição muito específica e rara, chamada Freilogen. O Freilogen é um pequeno parágrafo encontrado no Sex Washingtonian Annes, um manuscrito do século V guardado no Smithsonian. Não aparece na Bíblia do Rei Jaime, não aparece no Enrafia. Quase nunca é mencionado nos sermões. Mas a teologia da igreja etíope, apoiada pela época dos evangelhos de Germa, aponta diretamente para essa conversa ausente. Nessa versão, os discípulos respondem ao Jesus ressuscitado. Eles não apenas ficam sentados ouvindo, eles justificam sua incredulidade. Eles se defendem. Dizem: esta era de anarquia e incredulidade está sob o domínio de Satanás, que não permite que a verdade e o poder de Deus prevaleçam sobre as coisas impuras dos espíritos. Leia isso novamente. As coisas impuras dos espíritos. Basicamente, eles estão dizendo a Jesus: não podemos fazer o que você pede, porque o diabo está controlando o mundo com muita força. As forças demoníacas, os espíritos daqueles gigantes Nefilins, são muito fortes. Estamos cegos por eles. A atmosfera está tóxica.
E aqui está a frase pós-ressurreição que está faltando na sua Bíblia. Jesus responde: o tempo daqueles anos do poder de Satanás se cumpriu, mas outras coisas terríveis estão por vir. Pronto. Pense no que isso significa. Jesus está dizendo: o tempo do diabo tecnicamente acabou. O cronômetro chegou a 0, mas vai piorar antes de melhorar. Isso transforma a ressurreição de um final feliz, para sempre, em uma vitória militar estratégica, em uma guerra que ainda está em curso. Reconhece um período de transição, um tempo em que o inimigo está derrotado, mas ainda é perigoso, como uma cobra decapitada, que ainda pode morder. Ou como um regime que caiu, mas ainda tem guerrilheiros nas montanhas. Outras coisas terríveis se aproximam. De que coisas ele está falando? Da destruição de Jerusalém em 70 d.C., ou está falando do fim dos tempos? Ou está falando do retorno dos vigilantes? O texto etíope, com a inclusão de Enoque e dos vigilantes, compreende esta guerra melhor do que ninguém. Eles sabem que as coisas impuras dos espíritos remetem aos Nefilins e aos demônios descritos em Enoque. Sabem que não se tratam apenas de metáforas para maus hábitos. Eles são entidades. São inteligentes e estão irados. A Igreja Ocidental removeu esse diálogo, suavizou-o. Queria uma missão clara e simples: ir e pregar. Não queriam a discussão complexa sobre a cronologia de Satanás e os espíritos imundos. Era muito confuso. Levantava muitas questões sobre por que o mal ainda existe se Jesus venceu. Fazia Jesus parecer mais um general do que um filósofo. Mas os evangelhos alemães, por existirem e serem tão antigos, testemunham um cristianismo que não temia o sobrenatural. Mantiveram o final longo de Marcos. Acreditam nos versículos seguintes, onde Jesus diz que os crentes pegarão em serpentes e beberão veneno mortal, sem se ferirem. No Ocidente, as pessoas pensam que esses versículos sobre serpentes e veneno são metáforas. Ou pensam que são para malucos que vivem no interior lidando com cascavéis. Mas no contexto da Bíblia etíope, onde o mundo está repleto de espíritos malignos, maldições e resquícios dos vigilantes, esses poderes são armas necessárias. Não é uma metáfora. É um kit de sobrevivência para uma zona de guerra espiritual. Os evangelhos germânicos preenchem essa lacuna. Eles conectam o mundo dos gigantes do Antigo Testamento à ressurreição do Novo Testamento. Mostram que Jesus veio para derrotar uma escuridão específica que governava a Terra desde os dias de Enoque. Quando se remove o livro de Enoque e se corta a discussão sobre o poder de Satanás, perde-se o sentido da história. Perde-se a razão pela qual a ressurreição teve que acontecer daquela forma. Perde-se o contexto da batalha cósmica. Mas há outra razão pela qual a Etiópia pode ter preservado esses textos específicos. Não se trata apenas de teologia. Trata-se de linhagem sanguínea. As pessoas que protegeram esses livros afirmam ter algo mais. Algo ainda mais poderoso do que um livro. Elas afirmam possuir a caixa onde os 10 mandamentos foram escritos. E se isso for verdade, explica por que foram escolhidas para manter a Bíblia em segurança. O mistério vai além da tinta no papel. Ele penetra no DNA das próprias pessoas. Penetra no próprio solo de Axum. Por que a Etiópia foi escolhida? Não se pode falar dos evangelhos alemães sem mencionar a Arca da Aliança. Parece roteiro de filme, mas na cidade de Oxum, a apenas algumas horas de carro de onde os evangelhos são guardados, existe uma pequena capela discreta. É a Capela da Tábua. Ela é guardada por um único homem. Ele é o guardião. Ele é a única pessoa na Terra autorizada a ver o que está lá dentro. Ele nunca sai do recinto da capela. Permanece lá até morrer, e então outro guardião assume o seu lugar. A Igreja Ortodoxa Etíope afirma com absoluta certeza que a Arca da Aliança, a própria caixa de ouro construída por Moisés, aquela que carregava a presença de Deus, aquela que demoliu os muros de Jericó, está dentro dessa capela. Por muito tempo, os historiadores disseram que isso era impossível. Disseram que a arca se perdeu em Jerusalém, ou foi destruída pelos babilônios em 587 a.C. Disseram que a história etíope de que a rainha de Sabá teve um filho com o rei Salomão, chamado Menelik I, e que Menelik levou a arca para a Etiópia para guardá-la em segurança, era um conto de fadas. Um mito inventado para dar poder aos seus reis. Mas é aqui que a ciência volta a nos surpreender.
Estudos genéticos em populações etíopes, especificamente os Beta-Israel, e certos grupos nas terras altas, revelaram algo estranho. Muitas pessoas na Etiópia compartilham uma grande quantidade de DNA com populações do Levante, do atual Israel e da Síria. Essa mistura genética ocorreu há cerca de 3.000 anos, coincidindo exatamente com a época do rei Salomão e da rainha de Sabá. A ciência corrobora a lenda. Houve uma migração massiva de pessoas de Israel para a Etiópia naquela época. Isso explica por que a Bíblia deles é tão diferente. A fé deles não é uma cópia do cristianismo europeu. É uma continuação da antiga religião israelita que se transformou diretamente em cristianismo. Eles não esperaram que Roma lhes dissesse quais livros eram sagrados. Eles já tinham os livros. Eles tinham o livro de Enoque. Eles tinham jubileus. Eles tinham as práticas do Antigo Testamento. Eles ainda guardam o sábado. Eles ainda têm leis alimentares. Eles ainda dançam como o rei Davi. Quando o cristianismo chegou no século IV, por volta da época em que os evangelhos germânicos foram escritos, eles simplesmente adicionaram o Novo Testamento à sua coleção existente. Eles não sentiram a necessidade de perguntar ao Papa quais livros eram permitidos. Eles já possuíam a Biblioteca de Salomão. É por isso que os evangelhos germânicos são tão importantes. Eles são a ligação. Eles são a prova física de que essa cultura era isolada o suficiente para manter as tradições originais puras. Enquanto o resto do mundo lutava pelo poder, convocava concílios e editava a Bíblia para agradar imperadores e silenciar hereges, a Etiópia estava nas montanhas guardando a arca e copiando os textos exatamente como os receberam. Os monges do mosteiro de Abagarima não protegiam apenas um livro. Eles protegiam uma linhagem. As linhas perdidas e os livros proibidos não lhes eram perdidos. Eram essenciais. Eles acreditavam ser a nova Sião. Se você acredita que está segurando a presença literal de Deus em uma caixa, a arca, você não apaga capítulos do seu livro. Você guarda tudo. Você guarda as coisas estranhas. Você guarda as coisas assustadoras, porque respeita o material original. Mas vamos ousar um pouco. Vamos falar sobre os Cavaleiros Templários. No século XII, os Templários foram a Jerusalém para escavar sob o Monte do Templo. Eles estavam procurando por algo. Muitas teorias sugerem que eles estavam procurando pela arca, mas não a encontraram lá. Encontraram um mapa? Encontraram algum registro dizendo que ela foi para o sul? Existem igrejas escavadas na rocha, em Laibela, na Etiópia, que foram construídas na mesma época em que os Templários estavam ativos. Alguns pesquisadores acreditam que os Templários estiveram lá. Acreditam que os Templários ajudaram a construir essas igrejas. E acreditam que os Templários encontraram a arca, ou pelo menos as pessoas que a guardavam. Talvez esse seja o segredo que os Templários levaram para o túmulo. Talvez seja por isso que o Vaticano os destruiu, porque descobriram que Roma não tinha a mesma autoridade que a Etiópia. E quanto à própria arca? Os guardiões que a vigiam não vivem muito. Frequentemente desenvolvem catarata. Têm problemas respiratórios. É quase como se estivessem expostos à radiação. Se a arca é uma peça de tecnologia, um capacitor, um dispositivo de comunicação, uma arma, então talvez o manual de instruções para o mundo ao qual ela pertence seja o livro de Enoque. Talvez não seja possível entender um sem o outro. Talvez o Ocidente tenha perdido o poder da arca, porque descartou o livro que explicava o contexto. O livro de Enoque fala sobre as pedras de fogo, fala sobre mecânica celeste. É um livro técnico tanto quanto espiritual. Se a arca está em Ashum e a Bíblia mais antiga está em Tigra, então a Etiópia não é apenas um país. É um cofre. É um backup para a humanidade. E se o texto sobre o tempo de Satanás estar se cumprindo for verdadeiro, onde isso nos deixa? Estamos vivendo as coisas terríveis que se aproximam? A arca está esperando por algo? 2.000 anos de silêncio quebrados. Então, aqui está a realidade. Temos uma Bíblia no Ocidente que é simplificada. É fácil de ler. É seguro. Cabe no seu bolso. Concentra-se na salvação pessoal e em ser uma boa pessoa. E isso é ótimo. Mas os evangelhos germânicos nos mostram uma Bíblia selvagem, perigosa e profundamente conectada às batalhas cósmicas do passado. A descoberta de que esses livros têm 1.600 anos válida a tradição etíope.
mostra-nos que o longo final de Marcos, com suas serpentes, veneno e guerra espiritual, não foi um erro. Era o padrão. Mostra-nos que os primeiros cristãos acreditavam que viviam em um mundo povoado por espíritos, demônios e o legado dos Nefilins. O versículo sobre o poder de Satanás estar se cumprindo, mas com coisas terríveis se aproximando, talvez seja o mais relevante para o nosso mundo moderno. Ele reconhece que a batalha foi vencida, mas a guerra é caótica. Prevê um tempo de caos. Pense no mundo de hoje. Estamos falando novamente sobre modificação genética. Estamos falando sobre misturar DNA humano com DNA animal. Estamos falando sobre inteligência artificial que parece ter vontade própria. Estamos vendo revelações sobre OVNIs por parte de governos que antes negavam tudo. Então, aqui está a grande questão. Você acha que o versículo que falta em Marcos e no livro de Enoque deveria ser reintegrado à Bíblia padrão? Ou o mundo está melhor sem eles? E o que você acha que realmente há dentro daquela capela em Axum? É a arca ou algo completamente diferente? Deixe suas teorias nos comentários abaixo. Eu leio todas. Se você quiser continuar desvendando os segredos do passado, clique no botão gostei e inscreva-se. Até o próximo vídeo.